E aí, beleza? Vamos bater papo, vamos conversar, vamos destrinchar assunto? Tem o pessoal passando lá atrás caminhando. A gente tem assunto que a gente trata aqui no canal, o que a gente vê na internet, que eles são tão recorrentes, eles são tão atuais, que mesmo que a gente já tenha gravado, já tenha feito vídeos falando sobre esse assunto, a gente precisa voltar, reiterar e reafirmar, ou até mudar alguns posicionamentos em relação a determinados assuntos. Por isso que eu estou voltando aqui, aproveitando que eu estou terminando minha jornada de exercício. Por isso não se importa se eu apareço muitos vídeos com a mesma roupa, ou até mesmo suado, do jeito que eu estou aqui, mas eu acabei de fazer meu exercício e eu aproveito o estúdio natural para conversar com vocês. O que eu venho para dizer para vocês sobre um assunto que não parece que não sai de moda, quer dizer, ele não vai sair nunca enquanto existir pessoas contras ou pessoas contrárias ou pessoas que pensam diferente. Não estou dizendo que seja errado. Pensar diferente, ser contrário, ser diferente não é errado. Mas é um assunto que ele está sempre ativo. Então vamos lá. Eu estava vendo muitos vídeos, eu estava revendo alguns vídeos e vendo vídeos atuais sobre as dificuldades que as pessoas relatam de como é difícil morar aqui em Portugal. Eu também já tive essa experiência, eu também sei quanto foi difícil no início. Eu sempre friso, o início foi muito difícil. Hoje eu vejo muitas pessoas relatando que é muito difícil o início para elas. Não é uma via de regra, mas para a maioria, para muitos, é muito difícil o início. É muito desesperador, é muito traumático muitas vezes, por causa das dificuldades, por causa da lentidão, e não estou falando culpando o sistema, mas assim, da lentidão para algumas pessoas conseguirem as suas documentações, os seus registros, as suas legalizações, as suas moradias. Não vou nem dizer trabalho, porque trabalho hoje em dia é fácil. Apesar de, são pouquíssimas as empresas que pegam imigrantes ilegais, são poucos, então existem aquelas específicas que contratam um imigrante recém-chegado em Portugal, e que às vezes o imigrante entra nela e vê que não é aquilo que ele quer e que é difícil também o início em qualquer empresa, então muitos acabam desistindo do trabalho. Mas a questão não é essa. A questão é, quando a gente põe a câmera ligada e a gente diz para vocês, tome cuidado, tenham muita consciência, preste muita atenção que aqui em Portugal as coisas não são tão lindas e tão fáceis como muitos vídeos aparecem para vocês, como muitos vídeos relatam, como muitas pessoas registram momentos felizes. Eu também registro muitos momentos felizes, muitos momentos bacanas e digo para vocês que é bom. Mas voltando ao início, quando a gente fala para as pessoas, tome cuidado, você que vem, você que pretende vir, você que está fazendo projeto para vir, fique muito atento, não é a maravilha que parece, não é tão simples quanto demonstram alguns canais por aí. Aí as pessoas vêm e é o tema do vídeo, a razão do vídeo, e dizem, ora, mas se é difícil, por que você está aí? Ora, mas dizem que é tão difícil e estão aí. E querem impedir que a gente realize nossos sonhos. Eu vou colocar 2 pontos. Primeiro, eu não estou jogando balde de água fria em sonho de ninguém, projeto de ninguém. Pelo contrário, eu incentivo. Se você tem vontade, se você deseja, se é um sonho, corra atrás, vá em busca das suas conquistas, independente do que eu diga, independente do que outras pessoas falem, independente do que os outros achem. Quem tem que achar alguma coisa é você. Portanto, o primeiro ponto. O segundo ponto é, sim, você diz que é difícil, mas vocês estão aí. Sim, para mim foi difícil. Eu estou aqui porque eu passei a fase difícil, mas foi muito difícil. Quando eu cheguei aqui, eu já relatei no meu canal. Foram meses de trauma, de terror, de decepção, de frustração, de vontade de ir embora, de ter pesadelos já de volta no Brasil. E quando eu acordava aqui, eu chorava porque eu estava aqui. Não gostei, se fosse para eu vir naquela época e soubesse como era, não viria, mas eu passei pela fase. Então eu digo para você que é difícil no começo, que é muito complicado no começo. E por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque eu passei por essa fase. E dizer para você que sim, é complicado, é difícil, não é tão simples como parece, não é tão simples como você pesquisa, mas que é possível você viver. Hoje, daqui a pouco eu completo 4 anos aqui em Portugal, mas o Fernando, hoje eu posso sentar aqui e dizer para você que valeu a pena. Hoje eu posso sentar aqui e dizer para você que eu estou bem, que eu estou feliz, mostrar coisas bacanas e coisas boas que eu vivo
na minha perspectiva, no meu modo de vista, no meu método de ver as coisas, no meu, como é que eu vou dizer para vocês, no meu modo de viver, no que é bom, no que é suficiente, no que me agrada. Hoje eu posso dizer, mas eu digo para você ficar atento, para você prestar atenção, porque as coisas não são tão simples, porque as coisas estão difíceis, porque as coisas eram difíceis quando eu cheguei e elas estão mais difíceis. Não é tão fácil, não é tão simples no começo, eu continuo dizendo para você, mas você pode ultrapassar. É possível que você passe por todos esses momentos difíceis no início, de adaptação, de achar o teu caminho, de criar uma nova história, porque eu digo sempre que é uma nova história. O início ele é difícil em qualquer parte do mundo. Se a gente está no Brasil, começa no emprego novo, é difícil o início. A gente vai para qualquer país do mundo, para qualquer cultura diferente da nossa, para quando a gente sai da nossa zona de conforto, de qualquer forma, enfrentar o novo, é difícil o começo, mas não é impossível. Não foi impossível para mim, não está sendo impossível para algumas pessoas que eu conheço. Não será impossível para você, basta você acreditar, basta você crer, basta você ter foco. Como eu digo sempre, fé, perseverança, força de vontade, acreditar em você mesmo, acreditar que o que você quer é possível, porque barreiras você vai encontrar, dificuldades provavelmente você vai encontrar, mas eu não estou dizendo que não é para você vir, que não é para você tentar. Venha, vá, siga seu destino, siga seu sonho, siga seu propósito, sabendo que é difícil, como diz o ditado que eu gosto muito de usar. Se fosse fácil, eu não estaria aqui. Então pensa isso. É difícil, possivelmente será complicado no início, mas você atravessa essa barreira. Tem pessoas que chegam aqui em Portugal, com uma semana arrumam casa, com uma semana arrumam trabalho. Eu digo sempre, o trabalho aqui hoje em dia em Portugal é mais fácil. O que está complicado é arrumar casa, é arrumar arrendamento. Então você vai precisar morar com algum parente, você vai precisar morar com o irmão, com o pai, com o amigo, sabendo também que esta convivência não será tão fácil, tão simples. Ela não é bonita como é pintada. A primeira semana é muito bom, a segunda semana é maravilhoso. Começou a passar o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, se complica. Então é todo um contexto que vai te envolver na tua chegada, no teu momento, no teu início, no teu ponto de partida, que pode ser difícil. Pode não ser tão simples como você imagina ou como muitos dizem. Eu acredito sim que tem muitas pessoas que incentivam, que tem muitas pessoas que mostram, olha, aqui é fácil, aqui você consegue fácil, aqui você... Sim, pode parecer fácil, mas depois de um período, depois de uma fase, quando você passa a adaptação, quando você passa os momentos difíceis, quando você passa da turbulência, sim, parece difícil. Hoje em dia parece fácil. Hoje em dia eu digo para vocês, para mim parece fácil, para mim está bem. Para mim está bacana, porque eu passei pelo momento difícil. Eu conheço muitos que vieram para cá e não passaram pelo momento difícil. Se desesperaram, se decepcionaram, se frustraram e foram embora. Eu conheço muitos que passaram por momentos difíceis assim como eu, ou eu acredito que até momentos muito mais difíceis do que eu passei. Mas eu relato a minha experiência, eu relato a minha perspectiva, o meu ponto de vista. Não é porque eu passei por momentos difíceis que eu desejo que você passe por momentos difíceis. Eu volto sempre a frisar, não é uma via de regra. Existem exceções de pessoas que se apaixonam, de pessoas que botou o pé aqui e para elas tudo é maravilhoso e tudo acontece maravilhosamente bem. Que bom! Mas infelizmente são algumas exceções. A grande maioria passa por um aperto. De qualquer forma vai passar por um aperto. Eu estava conversando com um casal de amigas esse fim de semana e eles disseram para mim que as pessoas imaginam uma coisa e quando chegam é outra, totalmente diferente, em todos os sentidos, em todos os aspectos. Ela disse para mim até que é muito além de fazer vídeo em supermercado mostrando o que consegue comprar com 20 euros, o que consegue comprar com 10 euros. Ela falou que isso é muito além, que as pessoas precisam entender o que tem atrás da compra dos 20 euros, da compra dos 10 euros, é muito fácil adquirir. Existe um processo antes, até chegar a esse ponto de êxtase, de felicidade, de conquista. No começo você pode achar que que tomou a decisão errada, que fez a pior escolha da sua vida, mas se você persistir, se você perseverar, se você acreditar que depois de toda a tempestade vem a bonança, você consegue. Mas eu digo sempre, pode não ser tão fácil, pode não ser tão simples, mas a parte boa vem,
o sentimento de prazer, de satisfação, de melhor escolha, de melhor decisão, ele pode vir depois. Não estou dizendo que você possa passar pelas mesmas coisas, pelos mesmos desgostos e desgastes que eu passei. Mas provavelmente você vai passar por alguma coisa que te decepcione, que diga pra você, olha, que merda que eu tô fazendo aqui, o que é que eu vim caçar neste lugar. Mas eu digo pra você sempre, não é porque eu passei que eu tenho que dizer pra você que você vai passar também, ou não é porque eu passei por algumas coisas, senti algumas coisas em particular, que eu não posso dizer pra você, toma cuidado que você pode passar também. Tome cuidado que pra você também pode ser difícil. Mas diante desta minha fala e diante deste lugar de fala que me pertence, porque eu vivo essa experiência diariamente, porque eu vivi momentos difíceis, então eu estou no lugar de fala correta, eu tenho o direito de falar e eu me sinto na obrigação de dizer para você, venha sim, vá atrás do seu sonho, vá atrás das suas conquistas, mas fica atento com o início, o meio e o pós-batalha, o pós-conquista. Toda guerra existe uma vitória, toda guerra existe a batalha, o início difícil, o meio complicado, mas no final, como diz o meio justifica os fins neste caso que eu estou falando. Eu queria fazer esse vídeo falando sobre isso mesmo, como é atual, como as pessoas se ofendem, como as pessoas se magoam, mas elas não entendem, elas não prestam atenção no que a pessoa está dizendo. E elas vêm sempre com aquele discurso de que se é difícil, o que é que vocês estão fazendo aí? Estão jogando balde de água fria. E não é essa a questão não é jogar balde de água fria. A questão não é se é difícil porque vocês estão aí. Olha, se é tão difícil, por que não vão embora? Não, eu não vou embora porque o meu momento difícil já passou. Porque eu já passei pela fase difícil. Porque eu acreditei, ou porque eu esperei até passar o momento difícil. É o que acontece com algumas pessoas, que elas não conseguem esperar o tempo suficiente. E esse tempo, que eu digo, esperar o momento difícil passar, ele não tem um prazo. Isso é dentro de você, é dentro da sua capacidade emocional. O meu tempo de aceitação aqui em Portugal, para começar a entender o que estava acontecendo na minha vida, foi a partir do 6º mês. Um ano depois eu ainda estava em momento de adaptação, em momento de aceitação, em momento de começar a usufruir, começar a entender o que estava acontecendo na minha vida e a decisão, a importância da decisão que eu tinha tomado, que ela não precisava ser em vão e não podia ser em vão. Já que eu estava aqui, alguma coisa tinha que valer a pena. Foi aí que eu comecei a entender e comecei a olhar uma perspectiva diferente. E hoje eu usufruo, como vocês veem aí. Hoje eu vivo bem, completando 4 anos, e costumo dizer sempre, daqui a pouco eu completo 4 anos. Mas são 4 anos sempre de descoberta, sempre de aprendizados e sempre de adaptação. Acho que a vida da gente é uma eterna adaptação. Não é diferente para mim e provavelmente não será diferente para você. Vai muito da forma que você encara. Bom, esse era o meu recado de hoje. Espero que vocês entendam, que vocês compreendam que não é balde de água fria, que não é colocar colher no sonho dos outros ou desincentivar, como diz, desmotivar as pessoas. Não estou desmotivando ninguém, só estou alertando para que você venha preparado, para que você se prepare, para que você não venha iludido e não venha enganado e não venha achando que você vai pro mundo da fantasia ou pro Alice no País das Maravilhas, como eu sempre uso como metáfora. É difícil, é complicado, em alguns casos, em outros não, mas é possível. É possível ultrapassar essa fase assim como eu ultrapassei. Segue, curte, comenta, compartilha, dá o like, ativa as notificações, participa dos meus vídeos, dá a sua opinião, comenta com muito respeito. Eu respeito toda forma de pensamento, toda forma de raciocínio. Não precisa concordar comigo, não precisa também discordar comigo. Fica à vontade. Para mim, toda questão, toda moeda existe 2 lados, e eu respeito todos os lados da moeda, desde que venha com muito respeito. Não precisa concordar, não precisa concordar, não precisa discordar, não precisa pensar igual, não precisa aceitar o que eu estou falando, mas preste atenção, escuta pelo menos. Não precisa fazer igual eu fiz, faça da forma que você achar melhor, mas tenha um parâmetro com o que eu estou dizendo, né? Presta atenção no que eu estou dizendo. Um abraço para vocês, até a próxima, fui!